Hoje eu vou falar um pouquinho das diferenças entre distrito, concelho e freguesias e dar alguns detalhes e curiosidades aí sobre esse assunto também. Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo do canal Maximizar. Hoje eu vou falar de um assunto que eu tinha muita dificuldade, às vezes ainda tenho um pouco, mas que com o tempo eu fui aprendendo, fui entendendo as diferenças e quero passar o meu conhecimento para vocês, que não é lá enorme, mas ajuda quem não conhece nada, né? As subdivisões aqui de Portugal são um pouco confusas, tem vários aspectos que eu não vou entrar em detalhes, tá? Então, subdivisões do tipo aldeia, vila, eu não vou me aprofundar muito nisso, vou falar mais no âmbito geral. E também vou usar o formato que é usado oficialmente para o turismo em Portugal, que segundo as minhas pesquisas aqui. Vou tentar fazer sempre que possível também uma correlação com o Brasil, né, com as divisões do Brasil, para ajudar os brasileiros principalmente a entenderem como funcionam as coisas aqui. São 7 regiões aqui no país. Começando lá do norte, você tem Norte e Porto, depois você tem Centro, depois Lisboa e Vale do Tejo, depois você tem Alentejo, Algarve, Açores e Madeira. Essas são as 7 regiões aí que tem mais ou menos a ver com as regiões do Brasil, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, enfim, aquelas regiões que a gente já conhece do Brasil. As informações que eu vou passar para vocês são baseadas no ano de 2016, tá? A minha fonte de pesquisa foi do ano de 2016. Então, começando, eu vou falar dos distritos aqui do país, que tem um pouco a ver, relacionando aí com o Brasil, com os estados do Brasil. São 18 distritos, mais as 2 regiões autônomas aí, Açores e Madeira. Normalmente a maior vila ou cidade desse distrito é que dá nome ao distrito. E é o concelho também, que eu vou falar daqui a pouco. E esse distrito tem um governador civil, que é mais ou menos como um governador no estado brasileiro também. Claro que há diferenças, mas como eu falei, não vou entrar em detalhes, vou falar só de uma maneira geral para compreensão geral aqui. Algumas curiosidades aqui: o maior distrito é o distrito de Beja, ou Beja, não sei bem como é a pronúncia, em relação ao tamanho, superfície mesmo, quilômetros quadrados. O distrito de Beja é o primeiro. O distrito de Lisboa está em 15º lugar. O do Porto está em penúltimo lugar em termos de tamanho, 17º. E o menorzinho é o de Viana do Castelo. Isso em termos de tamanho, né? Tamanho em quilômetros quadrados. Em termos de população, aí muda bastante. O distrito de Lisboa é o mais populoso, está chegando aí a 3 milhões. Não sei se esse número varia. Tem diminuído a população no geral em Portugal, mas está perto dos 3 milhões. Em segundo lugar está o distrito do Porto, que tem cerca de 2 milhões aí de habitantes. Bom, então a gente começou falando das regiões, depois a gente falou dos distritos, agora eu vou falar dos concelhos, que são proporcionais aí às cidades no Brasil, aos municípios, na verdade. Aqui também se fala cidade, mas concelho é o termo mais usado. Os concelhos, para vocês terem uma ideia, eles têm um prefeito, que aqui o nome não é prefeito, aqui é presidente da Câmara Municipal. Então, por exemplo, prefeitura também não se fala prefeitura, aqui se fala Câmara Municipal. É engraçado que são palavras que não existem aqui, não se fala prefeitura nem prefeito. Então é presidente da Câmara e Câmara Municipal. Então os concelhos em relação ao tamanho da população, os mais populosos, em primeiro lugar o Concelho de Lisboa é o mais populoso, com 500 e poucos mil habitantes. Em segundo lugar vem Sintra, com 380 mil habitantes. Em terceiro lugar, na frente do Concelho do Porto, vem o Concelho de Vila Nova de Gaia. Viu falando de Vila Nova de Gaia aqui? É uma cidade grande em relação ao tamanho das cidades, em relação ao tamanho dos concelhos aqui de Portugal. E em terceiro lugar, Vila Nova de Gaia, com 301 mil de população. Então é um lugar grande aqui, maior do que o Porto, que vem em quarto lugar. Concelho do Porto aí com 216 mil pessoas. Falamos dos concelhos, ou cidades em relação ao Brasil, agora a gente vai falar das freguesias, que são proporcionais aos bairros no Brasil. Aqui algumas pessoas também usam bairro para falar de freguesia, mas como aqui existem os bairros sociais, que são aqueles conjuntos habitacionais para a população de baixa renda, aqueles prédios com apartamentos, prédios com blocos idênticos. Então, para diferenciar, eu acho que para mim ficou mais fácil saber. Freguesia é o bairro em relação, como se fosse no Brasil, e os bairros que aqui, quando falam bairros, normalmente querem falar do bairro social. E então por isso que freguesia é mais comum aqui, apesar de bairros, muitas pessoas falarem que é normal, você falar bairro vão entender que é freguesia. Eu vou falar mais especificamente do lugar que eu moro, que é o Concelho do Porto, na cidade do Porto, que fica dentro do distrito do Porto também, na região norte e Porto. O Concelho do Porto é dividido em 7 freguesias. Dessas 7 freguesias, na verdade, 3 são uniões de freguesias. E isso foi acertado aí em 2013, depois de uma reforma administrativa que teve aqui. As 7 freguesias, incluindo aí as 3 uniões de freguesias, eu vou colar um pouquinho aqui, porque eu não consigo decorar isso, que é muito nome, tá? Então, União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.
União das Freguesias de Cedo Feita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, e União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos. As freguesias Bonfim, Campanhã, Paranhos e Ramalde. Essas são as 7 subdivisões aí do Conselho do Porto. Bom, eu falei, a informação foi toda passada. Agora só para recapitular, né? São as 7 regiões do Porto aqui que são parecidas com as regiões do Brasil também. Depois são os 18 distritos, que são como se fossem os estados no Brasil. Depois, dentro dos distritos, temos os conselhos, com C, conselhos, que seria a cidade do Porto, ou cidade de Lisboa, ou município, né? Que tem um prefeito, que aqui é chamado de presidente da Câmara. E temos as freguesias, que até tem o vídeo aqui que eu fiz, quem quiser dar uma clicada aqui em cima, falando da freguesia, especificamente da Cedo Feita, que faz parte de uma união de freguesias, mas são os bairros, como se fosse na cidade do Brasil, os bairros. Espero que agora, quando vocês ouvirem aí falar de distrito, freguesia ou conselho, tenha ficado um pouco mais claro. Eu sei que eu confundi isso muito quando eu cheguei aqui. Deixe o seu curtir aí, nosso joinha aqui embaixo para ajudar o nosso canal. Uma boa semana para todo mundo. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Grande abraço, beijos, até a próxima.